Logo gravado esse, tá ok? Agora para isso aqui, ó. Preste bem atenção na ideia. Agora, o que é a quantidade de calor sensível? É um calor, é um pacote de energia térmica, vamos dizer assim, para ficar mais claro, que muda apenas a temperatura de um material. Eu vou explicar para vocês melhor. Todos os dias em casa, para o preparo do alimento, da comida, o que a gente faz? Usa panelas. As panelas, elas comportam alimento, na parte interna a gente leva ao fogo, nos fogões. Ele recebe o aquecimento, esquenta, e o processo de cozimento entra em ação e a gente prepara o alimento. Isso é muito clássico, isso acontece todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta bem clara para os senhores aqui. Por acaso, durante o uso normal, no processo de preparação de comida, de cozimento, as panelas mudam de fase, ou seja, elas são sólidas e elas derretem? Sim ou não? Não. Em casa, normalmente, né, o uso doméstico ali, tu está preparando, não ocorre o derretimento, entre aspas. A dilatação não ocorre nas panelas. Mas o trabalhador que produz panelas, ele precisa derreter o alumínio para botar na forma para surgir outra panela, sim ou não? Deu para entender? Então qual é a diferença entre o trabalhador que produz as panelas, que derrete, e as pessoas no convívio lá, no doméstico normal? O que há de diferente numa situação e outra, já visto que as duas são aquecimentos? Qual é a diferença então? O que faz o mesmo material derreter na mão de uma pessoa e na outra não derrete? Com certeza é a temperatura. O ganho de temperatura em um dos lados é tão grande, né? O calor, o fogo que ele executa é tão poderoso que ali ele derrete, mas em casa não. Então qual é a explicação que a física dá para esse tipo de coisa? Vamos lá. Quando tu tem um material, uma panela em casa, ela só recebe o calor e apenas esquenta, sem derreter, fala para ele. Apenas esquenta, sem derreter, o nome disso é calor sensível. Quando tu tem um material e ele apenas muda a temperatura, isso é calor sensível. Agora, quando tu tem um material e ele aquece e muda, além da temperatura, ele muda a fase, o que é a fase? Ele estava de um jeito e foi para outro. Isso se chama calor latente. Vou dar outra explicação. Vou lá, segredo. Tu pega ali e faz um picolé, aqui de forma tradicional. Tu pega e coloca o suco lá dentro daquele, num saquinho, bota na geladeira. O que acontece? Ele adentra da geladeira de forma líquida, um suco líquido normal. Passado um tempo, ele vem em forma sólida, sim ou não? Vem em forma sólida? Então, aquele processo não é sensível, é outro processo, um latente, vamos dizer, de solidificação. É um tipo de calor latente, só que foi um resfriamento, mas houve um calor. Então, assim, quando muda a fase, muda o jeito, ele era líquido, foi para sólido, era sólido, foi para líquido, era líquido, foi para vapor, aquilo não é calor sensível. O calor sensível muda apenas a temperatura. Vou dar outra explicação. Tu trouxe aqui, tu está com uma medalha de metal. Aí lá fora da sala, que tem um ar-condicionado, lá fora, ele está quente, a moeda está meio quente, por conta do sol, por conta do ambiente, está mais quente. Tu traz para cá ele, nessa sala com ar-condicionado, tu vê que ela fica com o tempo mais gelada. Mas ela modificou a estrutura da moeda? Ela derreteu? Ela virou vapor? Não, pois essa mudança de temperatura e mantém a mesma carga do material, isso é um calor sensível. Tá certo? Não deu para entender. Só mudou a temperatura, é calor sensível. Esse é o nosso primeiro objeto de estudo. Qual é a fórmula para calcular esse tipo de coisa? Bora lá. Calor sensível, letra Q maiúsculo. Ele é igual ao produto de 3 elementos. A massa do material, o calor específico do material e a variação de temperatura, obviamente, do material. Variação de temperatura, todo mundo aqui já sabe o que é. É a mudança de temperatura. Estava um valor, foi para outro. Certo? O que é a massa do material? Massa todo mundo sabe. A quantidade de matéria é definida num número. Mediu ali na balança, 500 gramas, 600 gramas, 200 gramas, tá? Esse número sempre tem que ser efetuado em gramas. Quantidade de calor, a quantidade de vai ser definida em calorias.
2. Agora preste bem atenção nesse elemento bem aqui. Esse Czinho, ele vai gerar ele é um pouco desconfortável para a gente entender. Por quê? Notem que essa palavra, calor específico do material. Deixa eu melhorar para vocês. Vocês têm a geladeira em casa, tu pega duas moedas do mesmo tamanho e mesma massa, só que uma é de ouro e outra é de prata. Tu coloca as duas juntas dentro do refrigerador. Aí eu pergunto, elas vão apresentar um processo de calorimetria igual? Elas vão ter variação de temperatura igual? Por que não? Porque o material é diferente um do outro. Então grave a ideia. O fato de materiais serem diferentes, eles possuem na sua intimidade científica um comportamento específico cada um deles. Então tu não espera que, por exemplo, o alumínio na mesma fonte térmica vai se comportar como o chumbo, por exemplo. O chumbo derrete mais fácil. O alumínio já tem mais uma resistência térmica. Então assim, materiais diferentes apresentam um calor específico diferente. O que é um calor específico? É a quantidade de calor que o material precisa para que 1 grama desse material receba ou sinta uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Falando assim, vocês não vão entender. Na hora da prática, todos os senhores vão entender. A verdade é de que, de forma bem simples, materiais diferentes vão apresentar comportamento térmico diferente. Tá bom? Vou dar outro exemplo bem fácil aqui, dá tempo de gravar, que ainda tem em memória. Durante o dia, num dia de sol, tu vai lá na estrada ali na rua, tu percebe que o piche, aquela parte asfáltica, né, de cor escura, ele está muito quente. Mas a calçada está menos quente do que ele. Então é até meio chato ficar descalço no piche, num dia de sol. Beleza? Só que de noite, tu vai ali, percebe que o piche está mais frio e a calçada está mais quente. Por que isso acontece? Por que isso ocorre? Porque os materiais são diferentes. Mas o piche, ele tem uma característica bem interessante. Ele esquenta muito rápido. Mas da mesma forma que ele esquenta rápido, ele vai o quê? Esfriar rápido. A calçada custa esquentar. Mas da mesma forma que ela custa esquentar, quando ela esquenta, ela custa esfriar. Deu para entender? Por que isso acontece? Por conta desse cidadão aqui, ó. Calor específico do material. Ele é que vai definir as variações de temperatura. Como ele é inversamente proporcional, quanto maior o calor específico, menor vai ser a variação de temperatura. Isso a gente vai olhar nas análises da equação durante a resolução do exercício. Ok? Agora, para responder um exercício aqui, tá? Deixa eu parar aqui.